Hoje a gente vai literalmente se virar com pouco, porque eu vou fazer uma maquiagem, um olho, né, completo, usando só um pincel. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você, por favor, se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou maquiadora profissional há mais de 7 anos já, e eu criei esse canal com o intuito de compartilhar algumas dicas e tentar desmistificar um pouco a maquiagem, principalmente no que se diz respeito a gente precisar ter muitos produtos e muitos acessórios. Quando a gente vai fazer a maquiagem em casa, em nós mesmos, a gente não precisa de muita coisa. Com pouca coisa, você já consegue criar vários looks incríveis. E hoje eu quero fazer com vocês um olho colorido, com mais de uma cor, usando só um pincel, para mostrar que também, se você se maquia só para você mesmo, né? Se você só faz automaquiagem, você não precisa ter milhares de pincéis. O pincel é sim um acessório que facilita a nossa vida, né? Principalmente se a gente está aprendendo a se maquiar. Se você tem um bom pincel, vai ser muito mais fácil de você esfumar a sua sombra, porém, ter um bom pincel não significa que você precisa comprar os pincéis mais caros que existem no mercado e nem que você precisa ter vários pincéis. Obviamente que se você tiver mais de um pincel fica mais fácil, porque você não precisa ficar limpando esse pincel toda hora, e que também é importante a gente ter alguns pincéis diferentes, né? Uns pincéis maiores, uns pincéis menores, justamente para a gente conseguir fazer maquiagens mais elaboradas. Inclusive, no final desse vídeo eu vou deixar linkada uma playlist em que eu falo só dos tipos de pincéis para olho, para rosto, para contorno, enfim, é um guia bem completo e aí depois você vai lá assistir. Mas a ideia aqui hoje é mostrar que a gente consegue fazer uma maquiagem legal usando pouco, então por isso eu vou fazer um olho inteiro com vocês, vou usar mais de uma cor e tudo isso usando só um pincel. Então vamos lá, vou dar um zoom e a gente vai começar a se maquiar junto. Bom, tô aqui bem de pertinho pra gente começar essa maquiagem. Antes de começar a maquiagem, eu quero dizer que eu já corrigi aqui a minha olheira no cantinho interno e eu estou com um protetor solar que tem um pouquinho de cor. E sim, isso aqui é um adesivo de espinha, caso alguém perceba e fique incomodado, é um adesivo e ele vai ficar aí, tá? Tá muito frio, então eu tô cheia de roupa e eu vou começar passando o primer da MAC nos meus olhos, porque, como eu tenho pálpebras cobertas, o primer, ele é meio que fundamental em qualquer maquiagem que eu vá fazer, porque se eu não passar primer, eu vou piscar aqui 2 vezes e a minha sombra vai sair inteira. Então eu preciso, infelizmente, sempre passar um primer. Se vocês verem a minha unha suja, não é sujeira, tá, gente? É porque eu estava com um esmalte azul escuro e ele é bem difícil de tirar. Então ela ainda está um pouquinho manchadinha. Esse primer eu gosto de passar com os dedos mesmo. E aí eu espalho bem, porque quando a gente passa o primer e não espalha bem, ele acumula a sombra, tá? Ele dá um efeito feio, então é importante espalhar muito bem o primer. Hoje eu vou usar a minha paleta da Urban Decay, essa aqui que é a Vice Reloaded, ela está aqui na caixa, porque eu guardo todas as minhas paletas na caixa justamente para aumentar a durabilidade, mas ela fora da caixa é assim. E eu vou usar esta paleta porque ela tem muitas cores, e eu quero usar mais de uma cor, justamente pra gente ver como é que a gente faz essa maquiagem com mais de uma cor, usando só um pincel. E de pincel eu vou usar esse aqui da MAC, que eu acho que ele é o número 217. Você, como eu falei no começo do vídeo, não precisa ter um pincel caro, tá? Esse pincel da MAC, ele, obviamente, ele é muito bom, mas eu tenho pincéis de outras marcas, como Ecotools, Oceane, Macrilan, que são tão bons quanto. Esse aqui eu ganhei, por isso que eu tenho, e ele faz parte do meu kit de pincéis pessoal, tá? Então eu vou usar ele porque eu estou acostumada a usar ele nos meus olhos. Esse aqui é um pincel que, para o tamanho do meu olho, é um pincel grande, então seria um pincel para maquiar uma área grande dos meus olhos, né? Ao contrário, por exemplo, deste aqui, que ele já é menorzinho e eu consigo fazer mais detalhes. Então eu sei que muita gente só tem um pincel em casa, mas se você puder, recomendo que você tenha pincéis de 2 tamanhos, um pouco maior e um pouquinho menor, porque aí você consegue fazer detalhes com menor e com maior você consegue
fazer áreas maiores dos seus olhos. Então, como a gente vai ter só um pincel, a gente vai ter também esta restrição, que como esse pincel é grande, eu não vou conseguir fazer tanto detalhe com ele, porque ele pega uma área muito grande dos meus olhos, mas é bom porque dá pra gente ver como é que a gente se vira nesse tipo de situação. Como a gente vai usar só um pincel, a gente tem que pensar de maneira estratégica. Esse pincel ele vai ficar sujo, né, conforme a gente for usando. Quando ele ficar sujo com uma cor colorida ou uma cor mais forte, e se eu quiser passar uma cor mais clara, não vai acontecer porque ele vai estar com uma cor mais intensa ou mais escura já aqui de sujeira. Então a gente tem que começar das cores mais claras para as mais escuras ou das cores mais claras para as mais intensas, para que a nossa maquiagem não vire um grande borrão. Então é isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou pegar uma cor mais clara. No caso, eu vou usar esta aqui, que é uma cor com brilho, que eu gosto muito dessa paleta. As cores vão ser meio que irrelevantes, né? É só mais pra gente ver a técnica. E aí, com esta cor, eu vou... Nossa, inclusive veio muito, né? Eu vou fazer aqui meu cantinho interno e vou fazer um pouquinho aqui já embaixo da minha sobrancelha, pra dar uma iluminada. Então, fiz. Agora eu vou pegar uma outra cor, também uma cor clara. Esta aqui, ó, que é uma cor opaca e é meio que do tom da minha pele, é um marronzinho bem claro. Eu estou usando até o momento o mesmo lado do pincel, porque em algum momento eu vou virar e vou usar o outro lado também, tá, gente? Então fica aí a dica. Aí com essa segunda cor que vocês estão vendo que assim, ela meio que não tá acrescentando cor nenhuma, né, na minha pálpebra. Ela é realmente do tom da minha pálpebra. Eu estou passando aqui perto dos cílios, aqui no meio da minha pálpebra e indo ali até o meu ossinho do olho, que é o meu côncavo. Aqui no final eu tô deixando sem nada por enquanto, porque eu vou colocar uma cor mais escura lá já já. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também. O meu espelho tá meio longe hoje, então eu não estou enxergando muito bem, tá, gente? Eu vou ter que ficar fazendo a maquiagem e indo olhar de perto, porque eu tô assim, tô vendo bem de longe, não sei muito bem o que tá acontecendo. Por enquanto estamos assim. Agora eu vou usar um colorido nessa maquiagem e uma cor mais escura, um cinza. Primeiro eu vou usar o colorido e depois o cinza, porque o cinza ele vai provavelmente se sobressair ao colorido. Então se eu passar primeiro o cinza, depois eu não vou conseguir deixar o colorido colorido. Agora, o que eu vou fazer? Este lado do pincel era o que eu estava usando, que tá aqui levemente marronzinho. E esse lado do pincel ainda está mais limpo. Então eu vou virar o pincel e vou começar a usar este lado aqui, que está um pouquinho mais limpo. E aí eu vou pegar esta cor aqui, que é um rosa. Vamos ver se ela pigmenta o tanto que eu espero. Senão eu passo um roxo por cima. Então virei o pincel e peguei o rosa com o outro lado do pincel. Essa sombra da Urban Decay, ela é super pigmentada e tem umas cores que mancham, então eu devia ter pego um pouquinho menos. E aí, agora seria o momento que seria ideal eu pegar um pincel menor, porque eu vou fazer meio que um detalhe. Mas como não temos aqui nessa situação, então eu vou tentar encostar bem a pontinha aqui do pincel e eu vou fazer esse rosa aqui no canto interno. Eu estou fazendo com o olho aberto, justamente por causa da minha pálpebra, né? Se eu fechar, eu perco é ótimo. Eu perco um pouco aqui a referência da onde que eu tô passando essa cor, então eu estou indo com o meu olho aberto e a câmera tá focando na minha orelha. Então eu vou vir até aqui mais ou menos do cantinho interno, até mais ou menos ali o meio da minha pálpebra. Eu estou indo pra frente e pra trás pra ver se a câmera, isso, foca no meu rosto, porque ela tá focando, tipo, na minha orelha, no meu nariz, em todos os lugares, menos no meu rosto. Aqui no cantinho interno, eu tô vindo até aqui, assim, ó, embaixo da minha sobrancelha. Eu não estou vindo aqui dentro, que já tinha um colorido, tá? E eu vou fazer uma coisa meio diferente, vou dar uma puxada, assim, ó, nesse rosa, pra minha sobrancelha mesmo. Ó, ficamos assim. Então, sim, eu basicamente maquiei só aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo do meu olho não tem nenhuma maquiagem. Eu vou virar de novo o lado do pincel que tava com aquela sombra marrom e agora sim eu vou fechar o olho e vou dar uma leve puxadinha aqui nesse rosa pra baixo, justamente pra dar uma esfumada melhor. E, gente, só porque, como sempre, né? Eu sento pra maquiar, começa a passar um monte de gente com carro fazendo barulho de escapamento na rua. É impressionante. Dei uma esfumada com o outro lado, aí não ficou uma divisão tão dura, né? Vou continuar com o lado do pincel que tá aqui com rosa e agora vou partir para uma cor mais escura. Eu ia usar um cinza, só que nessa paleta não tem cinza, só tem preto. Então eu tô pensando aqui se eu uso um azul ou se eu uso um marrom. Eu acho que eu vou no marrom. Então eu vou pegar este marrom aqui, ó,
que é uma cor mais escura e ela tem um brilho. Aí com o lado do pincel que está aqui com o rosa, eu vou pegar esse marrom, peguei muito, já estou com medo. E agora eu vou maquiar a parte externa do meu olho. Onde a gente encosta o pincel é sempre onde fica mais intenso. Então eu vou começar aqui, ó, pelo cantinho externo, bem perto da minha raiz do cílio. Eu seguro aqui, ó, porque como a minha pálpebra é flácida, ela fica sambando. E aí eu vou subindo essa cor delicadamente até chegar no meu côncavo, que é o ossinho do olho, e aí eu trago ela ali pra perto do rosa. E agora com muita paciência eu vou esfumando, então, ou seja, eu vou passando o pincel por cima, de novo, de todas essas cores, até eu ficar satisfeita. Eu quero fazer um olho um pouco mais esfumado, mas não tanto, então não vou passar tanto pincel aqui por cima, tá? Eu vou indo aos poucos, e aí se eu sentir necessidade de mais sombra, eu pego mais sombra. Agora também seria um ótimo momento pra gente ter um outro pincel, um pincel limpo pra gente vir aqui passar por cima e esfumar. Como a gente não tem, eu vou virar, então aqui ó, o lado que eu tava usando com o marrom e o rosa, aqui o outro lado que eu tava usando com as cores mais claras. Eu vou virar para o lado das cores mais claras e eu vou dar uma esfumada aqui em cima. Então, eu vou passar esse lado do pincel aqui na parte de cima, que é onde eu quero que realmente fique mais esfumadinho. Eu gosto de dar uma puxadinha assim, ó, pra fora, mas isso é questão de gosto, né? Aí, agora a parte mais difícil que a gente vai tentar fazer igual do outro lado. Então, eu vou começar de novo com o lado do pincel que tava mais sujinho, de marrom já. Primeiro aqui na raiz dos cílios, agora veio bem menos cor do que do outro lado, então eu posso ir pegando mais. É sempre bom você começar com menos cor e ir colocando mais, é muito mais fácil do que se você já vier com tudo, né? Pra você tirar, vai ficar muito mais difícil. Aí virei o pincel do outro lado de novo e vou dando mais uma esfumadinha aqui. Vou pegar o lado que teoricamente está menos sujo, com aquele primeiro marrom que eu passei, e aí eu vou vir e dar uma reforçada aqui na pálpebra móvel, que é quando a gente pisca e se mexe, pra gente dar uma melhorada assim nesse esfumado. Eu tô achando que esse lado tá mais escuro que esse, não sei se é a luz ou se realmente tá. Então eu vou dar uma escurecida aqui nesse lado que eu tô achando que tá mais fraco. Aí aquela coisa, o ideal seria pegar um pincel limpo e esfumar mais. Não temos, então eu vou escurecer o outro lado. Ok, agora chegou num ponto que assim, não tem um lado que tá menos sujo, né? Mas eu acho que esse aqui tá um pouquinho menos. Eu vou pegar aquele brilho de novo, o primeiro brilho, e eu vou colocar um pouquinho aqui no meio. Só porque eu quero mais brilho, é só por isso mesmo, não tem muito motivo não. Eu gosto de maquiar aqui a minha pálpebra inferior também. Gente, ainda tô vendo aqui mais escuro. Será que tá mesmo? Ou eu que tô ficando meio doida? Tô passando bem de levinho aqui no meio de novo o pincel pra ver se melhora. Eu tenho que olhar lá no espelho de trás. Eu acho que melhorou. Enfim, eu dizia que eu gosto de maquiar aqui a pálpebra inferior. Só que com esse pincel aqui gigante, não dá, né? Vai ficar bem difícil. Até vou tentar aqui, vou dar uma riscada. Eu nem peguei mais sombra, tá? Eu tô passando o que ficou de sujo aqui, ó, no pincel. A moto, gente. Eu tô passando o que ficou de sujeira aqui no pincel. Só pra criar uma leve sombrinha, até que deu certo. Assim, ficou bem discreto. Aí agora eu posso, né? Porque eu vou passar meu corretivo. Então eu vou pegar uma pincel de corretivo pra corrigir aqui embaixo a olheira. Aí é bom que quando a gente vem passar o corretivo, né? A gente pode aproveitar para dar um acabamento, principalmente aqui, ó, no cantinho externo. A gente usa o corretivo para dar como se fosse uma limpada ali na sombra que tiver fora do lugar ou que não tiver bem esfumada. Aí eu passo um pouco de corretivo aqui no meu nariz também, porque ele fica muito vermelho. E como eu tô passando só o corretivo, não vou passar a base, eu puxo o que sobra no pincel aqui. Aqui nessa paleta tem um corretivo mais claro. Eu vou pegar com a pontinha desse pincel, esse corretivo mais claro, e vou dar uma iluminada aqui no canto dos meus olhos. Vou passar esse blush da Payot, que é super antigo, só pra gente dar uma corzinha aqui. Eu sempre faço isso. Eu já ia finalizar a maquiagem e eu não passei rímel. Então, estou pegando aqui o meu rímel da Clinique e eu vou passar antes que seja tarde demais e eu esqueça, porque, nossa, é uma constante eu sair toda maquiada e não passar rímel porque eu esqueci. Esse rímel da Clinique, ele é bom, mas ele é bem sutil, assim. Eu considero ele um rímel mais pro dia a dia, sabe? Quando você não quer ter muito trabalho de tirar depois, porque ele sai bem fácil. E ele deixa um aspecto um pouquinho mais natural também, eu acho. E aí, gente, terminamos. Estamos prontas. Eu vou ser bem sincera com vocês. É o ideal você ter apenas um pincel para se maquiar? Não.
porque cria algumas dificuldades, né? Se o pincel tá sujo, você tem que tomar mais cuidado para que uma cor não invada a outra. Você tem que fazer como eu orientei, né? Comece das cores mais claras e menos pigmentadas para os coloridos e aí sim para as cores mais escuras, que é totalmente possível fazer, mas é mais difícil. Se você tiver pelo menos 2 pincéis, aí você pode usar o outro pincel que está limpo ainda para te ajudar a esfumar, porque você usar um pincel que já está com cor para te ajudar a esfumar algum lugar da sua sombra que precisa ser mais esfumada, assim, vai te fazer sofrer muito, mas óbvio, sempre tem a opção de você limpar o pincel e continuar usando aquele mesmo pincel. E, inclusive, para quem tem poucos pincéis, fica aí a dica de você comprar um limpador. Eu gosto muito desse aqui. Esse aqui é o da Class Vogue. Você encontra em perfumarias e na internet. Você tem umas versões maiores do que essa e tem uma outra menor. Não é o limpador mais barato do mercado, mas eu te garanto que é o melhor limpador de pincel do mercado. Por quê? Ele seca muito rápido. Então, se você só tem um pincel ou se você tem poucos pincéis, isso aqui vai te ajudar muito. Porque você pode parar a sua maquiagem, borrifar ele num pedacinho de papel, limpar o seu pincel, que o seu pincel vai secar rápido para que você continue fazendo a maquiagem. Se o limpador de pincel ele demora para secar no pincel, seu pincel vai ficar molhado. E aí você vai ter que esperar horrores para você seguir em frente com a sua maquiagem. Então, isso aqui é um salva-vidas. De repente, vale a pena você ter menos pincéis e usar um desse aqui que vai te facilitar, tá? Mas de qualquer forma, o intuito desse vídeo é te mostrar que se você não é uma maquiadora profissional, se você não é uma blogueira, não faz o menor sentido você ter 25 mil pincéis, porque você não vai usar, né? No dia a dia a gente acaba sempre usando as mesmas coisas, os mesmos pincéis, então não é a quantidade de pincel que vai te ajudar a tornar a sua maquiagem melhor, é a prática, tá? Se você praticar, mesmo que você tenha só um pincel ou 2 pincéis, eu tenho certeza que você vai evoluir aí as suas habilidades de maquiagem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você tem alguma dificuldade na maquiagem ou de pincéis, que aí eu transformo isso em conteúdo aqui pro canal. Até mais, gente. Tchau!